Você já se sentiu travado na vida, como se as coisas não fizessem mais sentido? Eu quero te falar hoje nesse vídeo que o caminho para sair dessa, para sair de um patamar onde parece que nada mais faz sentido, nada mais tem valor, eu quero te falar sobre o processo de reinvenção. Como que se reinventando é possível sair dessa vida de desafios, de confusão mental, para uma vida de clareza, de propósito e de mais sentido. A primeira coisa que você precisa entender é que tudo começa com algo interno. Não são as pessoas, não é o mundo ao seu redor. É um chamado interno, talvez um chamado até mesmo da sua alma, um chamado mais espiritual, sobre o que você precisa fazer de fato. Então, quando você se sente numa situação, parece aquela rua sem saída, digamos assim, isso é um desconforto interno. Então, começa com um desconforto interno e a partir desse momento você precisa entender que alguma coisa está errada. Então, ter a consciência e assumir, isso é a parte mais importante. Porque se você não assume e acha que é o mundo, são as pessoas, são as situações que estão te deixando, de certa forma, perdido, travado, estagnado, sem saída, você já cometeu talvez o primeiro erro, que é terceirizar a responsabilidade. Então, quando você assume isso e entende que algo de errado está acontecendo e está tudo bem, você pega as rédeas de volta na sua vida e você começa a ter atitudes que podem te fazer sair dessa situação. Você pode se reinventar e viver a vida que você realmente deseja. Então a primeira questão é o contato interno. Quando você se conecta com o seu mundo interno e você assume que tem algo de errado com isso, você começa a perceber, de certa forma, um desconforto. E esse é o primeiro passo. Esse desconforto é o primeiro passo para você começar a ter ações diferentes. Mas você precisa assumir, em primeiro lugar, que isso é algo seu, é interno. Não é o mundo que está ao seu redor que te prejudica, ou que te trava, ou que te limita para o teu crescimento. É você. A primeira pessoa é você mesmo, depois vem o mundo. E eu quero falar um pouco mais sobre o segundo ponto. Aqui a gente vai entrar no que eu considero mais importante, que não são as respostas, são as perguntas. Então, a primeira parte, sim, é você se reconhecer internamente que algo de errado está acontecendo. O segundo passo é você fazer perguntas melhores do que você se vem fazendo. Não está nas respostas o caminho para a mudança nesse momento que você vive. Está nas perguntas. Então, ao invés de você se perguntar, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está se repetindo? Tente se perguntar, o que eu tenho que aprender com essa situação atual? O que eu ainda não aprendi? Por que isso está se repetindo na minha vida? Então, quando você começa a mudar a pergunta, estratégico isso, certo? Que é, primeiro você está fazendo uma pergunta se vitimizando. Por que isso de novo está acontecendo comigo? Meu Deus do céu! Então você está se vitimizando, está numa postura de acolhimento. Quando você se pergunta, tá, peraí, isso está acontecendo comigo. O que eu tenho que aprender com isso? Talvez seja tal coisa que eu cometi novamente o mesmo erro que eu cometi ali no passado. Talvez seja algo que surja que nunca tinha surgido na sua mente porque você nunca fez uma pergunta para sair desse estado, uma pergunta de protagonista. Você acabava fazendo perguntas de uma pessoa que se vitimiza, de certa forma, certo? De coadjuvante, melhor dito. Então, quando você assume, é um filme, a vida é como um filme, você assume o papel de protagonista desse filme, tudo que está acontecendo ao redor de você, certo ou errado, coisas boas ou coisas ruins, tem a ver com, primeiro, você é responsável por criar a vida que você está vivendo hoje. Então essas perguntas são chaves
O que eu tenho que aprender com isso? Qual é a solução para o meu problema? Aí você pergunta, qual é a solução para o seu problema? Qual é a primeira resposta? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Quais são as opções que eu tenho de solução para isso? Porque você tem que sair dessa. Então a pergunta ela é chave, ela é estratégica para você realmente dar o primeiro passo, porque o primeiro passo é dado na mente. Então, através de uma pergunta positiva, de uma pergunta de libertação, você consegue sair mentalmente desse estado. Mas isso não é suficiente, você precisa entender que tem um terceiro ponto importante aqui. Nesse momento eu vou falar contigo sobre os objetivos que você tem. Talvez você tenha definido um objetivo lá atrás, há anos atrás. E agora esse objetivo não faz mais sentido para a sua vida. E está tudo bem. Porque você pode ser humilde e ter coragem para mudar o seu objetivo. Então hoje talvez você tenha que pensar e se propor um novo desafio. Qual que é o meu novo objetivo? Talvez o objetivo que você tinha lá atrás continua fazendo sentido, você reavalia, você reforça esse objetivo, deixa ele mais claro, talvez você tenha que mudar ele. Então, quando você toma conta, se dá conta desse objetivo, e você entende que quem tem um objetivo forte o suficiente, encontra um caminho, supera os obstáculos e segue em frente mesmo nas dificuldades para alcançar esse objetivo, é sinal que esse objetivo ele é forte o suficiente. Se ele não for, você vai desistir no primeiro obstáculo. Então, entender que o objetivo, claro na sua frente, você pode escrever isso num papel, talvez é uma das coisas mais importantes nesse processo de reconstrução, de revitalização do seu eu e do seu projeto de vida futuro. Então, se questione, esse objetivo que eu tinha definido lá atrás, ele precisa sofrer algumas modificações? Está fazendo sentido para mim nessa nova fase da vida? Ou eu tenho que simplesmente trocar este objetivo por outro que me motive ainda mais? Então você precisa perceber em primeiro lugar e entender em segundo lugar se esse objetivo ele é forte o suficiente para te dar motivos, para te motivar a levantar da cama todos os dias, a superar os obstáculos quando eles surgem. Então, um objetivo forte, ele é importante para que você, através das dificuldades, você consiga passar e você consiga romper elas e você mantenha o foco nesse objetivo, no curto, no médio e no longo prazo. Quando você já definiu esse objetivo, já avaliou, já se encheu de energia para alcançar ele, você precisa entender uma coisa. As ações que você vem fazendo, elas te levaram até aqui. Você chegou num beco sem saída. Precisa se reorganizar e precisa encontrar formas diferentes de avançar em frente. Então, você concorda comigo que as mesmas ações não vão te levar para este novo objetivo ou esse objetivo revitalizado? Você precisa escolher novas ações que te levem mais próximos desse objetivo. Então, deixar de fazer algumas coisas que você vinha fazendo e que estava te prendendo, te estagnando, e começar a definir novas ações. Quais são essas novas ações que vão levar você mais próximo do objetivo definido? E aí tem uma questão importante. Talvez você se depare com uma dificuldade. Tá, mas espera aí, eu sei que precisa fazer tal ação, mas eu não sei como fazer, eu não estou preparado. E aí você vai começar a perceber um medo. E isso pode te paralisar se você não estiver consciente. Então, traga a consciência para si e comece a se questionar quais são as habilidades que eu tenho que aprender para executar essas novas ações. E se você tiver medo, a primeira coisa a ser feita é agir. Somente na ação esse medo ele vai se dissipando. Então,
não se preocupe em fazer essas novas ações de um jeito certo logo de primeira. Faz, aprende, faz de novo, melhora, aprende mais um pouco e vai seguindo essa jornada, esse caminho. Então, as ações certas, elas podem te levar mais rápido e mais longe nos teus objetivos. As ações erradas, elas podem continuar te travando, te segurando, te deixando com aquela sensação de confusão, de prisão no beco sem saída. Então, quando você começa a ter novas ações, fazê-la mesmo com medo, você vai aprendendo novas habilidades ao longo do processo, você começa a destravar e você vai perceber que não é tão difícil quanto você imagina. Talvez seja mais simples, mais fácil, e você comece a pegar gosto, ganhar gosto nas coisas e comece a entender que você, de uma estagnação, de uma paralisia, você começa a se movimentar novamente. Isso vai destravando uma série de coisas. Então, projetos que estão parados começam a andar, pessoas começam a surgir, você começa a ver e perceber que a vida está se movimentando e você está progredindo. Agora, nada adianta você passar por tudo isso se você não tiver paciência para enfrentar o processo. O resultado, essa mudança, ela não vai vir de hoje para amanhã, na semana que vem. Talvez você precise pagar o preço por um tempo longo, talvez seja alguns meses, talvez seja mais do que um ano. Então, ter paciência durante esse progresso, durante essa rota é muito importante, porque você vai percebendo ao longo do caminho que coisas vão surgindo, elementos vão surgindo que você não tinha ideia antes. E cada elemento que surge vai te preparar para um estágio a mais, vai te levar mais perto do teu objetivo, mesmo que esses elementos sejam difíceis num primeiro momento de entender, de compreender, de dominar, mas eles fazem parte do teu processo de evolução, de transformação. Então abrace esses desafios, são esses elementos que eu falo, são desafios. Abrace eles com paciência, com coragem, siga em frente um passo por dia e vai construindo essa musculatura que você tem, só que ela não está sendo trabalhada, ela não está sendo desenvolvida. Então você vai desenvolvendo ela, ela vai amplificando e você vai ficando mais corajoso, mais preparado. Você enfrenta um desafio lá na frente e consegue superar ele mais fácil, porque você vai criando um hábito, uma musculatura diferente do que você tinha até então. Agora me diz aqui, qual ação você pode fazer ainda hoje que te aproxima dessa sua nova versão? Eu quero te recomendar um vídeo aqui do meu canal. Se você tiver R$1.000 ou menos, o melhor lugar que tem para investir é onde eu falo nesse vídeo. Então, em algum lugar dessa tela vai ter a recomendação, clique e assista.